Alô você, seja bem-vindo ao canal Fenômeno Ufologia com seriedade e objetividade na internet. E hoje nós estamos apresentando mais um vídeo da série Contatos Imediatos. E hoje vamos apresentar um caso bastante interessante que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro e que é um dos casos mais interessantes registrados aqui no Brasil e também é um dos casos mais pitorescos, porque ele foge um pouquinho dos padrões dos casos ufológicos, né? Então a gente vai ver os detalhes deste caso no programa de hoje. Mas antes de a gente começar, quero deixar aquele tradicional abraço para cada um de vocês que está chegando no canal, que está conhecendo o canal agora, ou que chegou recentemente. Um abração cósmico para você e um abraço para cada um de vocês que já vem acompanhando o nosso trabalho já há bastante tempo, e eu estou vendo que vocês estão divulgando nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, no Instagram. Isso está me deixando bastante feliz e só motiva a gente a fazer mais e mais produções bem legais para vocês, porque vocês merecem conteúdos produzidos com seriedade, com objetividade, com ética e com fontes certificadas, sem sensacionalismo, sem informações deturpadas. A gente registra apenas o que realmente aconteceu. Muito bem, então vamos conhecer esse caso de hoje. Aconteceu na madrugada de 15 de setembro de 1977 e envolveu um motorista de ônibus chamado Antônio Bogado Larrubia. E esse motorista ele morava na rua Caraguatatuba, lá em Paciência, no Rio de Janeiro. Então aqui você está vendo um mapa da região do bairro onde tudo aconteceu. A rua Caraguatatuba está indicada, é essa rua que nós temos ali. Ele morava bem nessa parte inferior aqui, que é o começo da rua, é ali onde ele morava na ocasião da experiência que ele teve. Aqui uma vista da rua. Na época em que esse caso aconteceu, não havia pavimento nessa rua, era uma rua de terra, com erosão em função das chuvas, né? Faziam buracos e tudo. E perceba que ainda assim é um bairro muito, muito carente, né? Naquela época era ainda mais. E aí é onde ele morava naquela época. Então era a rotina do Antônio acordar de madrugada por volta um pouco antes das 2 da manhã. Ele fazia sua higiene pessoal, comia alguma coisa, pegava as coisinhas dele e ia para o ponto de ônibus, onde ele embarcava no ônibus por volta das 2h15 da manhã, em um ponto que ficava a 350 metros da sua residência. Ele pegava esse ônibus e ia até a empresa de ônibus, onde ele trabalhava como motorista. E aí, naquela data, quando ele saiu para ir para o trabalho dele, ele carregava com ele uma sacola onde tinha a gravata e o guarda-pó e uma toalha que ele sempre levava para o trabalho. Então, esse ponto sempre ficava numa praça chamada Ponto Chique, lá em Paciência. Então, ele seguiu o caminho para esse ponto, né? Aqui, então, você está vendo a indicação da casa do Antônio. E lá no canto superior esquerdo, a Praça Ponto Chique, uma praça que existe até hoje. Então o Antônio ele saiu de casa, ele percorreu a rua Caraguatatuba até o final dela, virando à esquerda para ir até a Praça Ponto Chique, onde ele pegava a condução, né? E aí quando ele estava chegando na praça, ele viu que havia um vulto escuro na praça. A princípio, ele achou que era um ônibus. Então aqui você tem a vista da praça como quem vinha da casa do Antônio. Então aí você vê um gramado. Naquela época era um campo de futebol, e aí é onde esse objeto estava. Então ele a princípio achou que era o ônibus. E aí ele parou para observar e repentinamente ele se viu envolvido por uma luz, um jato de luz azulada, que ele não sabia de onde estava vindo, era apenas aquele brilho azulado ao redor dele. E aí então ele olhou para ver de onde vinha aquela luz, olhando nos postes, né, que porventura poderia ter se acendido ali, mas não viu nada. Ele só via aquele objeto a aproximadamente 20 metros de distância de onde ele estava. E aí repentinamente ele viu 3 vultos que estavam rodeando ele nas proximidades daquela praça. 2 desses vultos estavam a aproximadamente 2 ou 3 metros de distância dele, como a gente vê nessa imagem, né? Então o objeto lá na praça, ele parado no cruzamento, e aquelas 2 criaturas se aproximando dele.
Ali também você vê a forma do objeto conforme ele relatou, e esse objeto ele ocupava uma grande dimensão dessa praça. Essa criatura que você está vendo ali mais distante, de repente ela se movimentou de forma muito rápida, se aproximando do Antônio, e se posicionou à direita do protagonista do caso, né? Uma outra se colocou atrás, e aí ele percebeu que elas carregavam uma espécie de seringa na mão, um objeto pontudo. E a outra, a terceira criatura, se colocou no lado esquerdo e fez um sinal com gestos, com os braços, indicando a direção do disco, como se estivesse indicando que ele deveria seguir em direção a esse objeto. Quando ele viu aquilo e viu as criaturas estranhas, ele já pensou em fugir. Aparentemente ele batia uma espécie de parede invisível que impedia que ele se afastasse do objeto. Então ele ficava restrito a uma determinada área. Esse tipo de relato, essa espécie de parede invisível que a pessoa não consegue transpor, ela foi relatada em outros casos. Inclusive aqui no nosso canal a gente apresentou algumas semanas atrás o caso do gigante de Pati do Alferes. Existe uma passagem das experiências do Moacir Baiano, protagonista lá do caso, em que ele tentava se aproximar de uma coisa e algo o impedia, como se fosse uma força invisível impedindo que ele passasse, né? É basicamente a mesma descrição de algo que impede você de passar para algum lugar. E isso é relatado em vários outros casos ufológicos também. E aí, repentinamente, alguma força induziu ele a caminhar em direção àquele objeto. E assim foi, ele foi caminhando em direção ao estranho aparelho. E aí ele entrou nesse objeto acompanhado desses tripulantes. Assim que ele entrou nesse objeto, ele se viu numa espécie de corredor de aproximadamente 2 metros de largura, que era recurvado. Ou seja, quando a gente tem um corredor de uma construção, por exemplo, você tem o teto e você tem a parede, né? Ele faz aquele ângulo de 90 graus. Mas no caso ali ele era recurvado, ele fazia uma curva. E aí então ele percebeu que as paredes do objeto também eram parcialmente transparentes, ele conseguia ver lá fora. E aí ele viu que aquele objeto estava se elevando e ele conseguia ver as coisas do alto. E o campo de futebol onde a nave tinha pousado estava se afastando. E aí ele sentiu um formigamento na espinha. Ele foi conduzido para dentro de uma sala, um ambiente com 10 a 12 metros de diâmetro. E esse ambiente ele era muito quente e aparentemente ele tinha pouco ar. Né? Ele era rarefeito, ele não conseguia respirar como ele gostaria. Né? Ele sentia falta de ar nesse ambiente, além do calor excessivo. E um fato curioso é que ele não ouvia nada. Era extremamente silencioso dentro desse objeto, muito silencioso, não havia som. E ali ele viu aproximadamente 12 tripulantes, né? Ele calculou que seja uma dúzia de tripulantes dentro dessa estranha sala. Mais ou menos como a gente vê nessa imagem, né? Aí nós temos 5 tripulantes, mas havia, segundo ele, em torno de 12 tripulantes. E esses tripulantes, a descrição desses tripulantes é completamente diferente de qualquer outro caso. Então você vê aí que são seres unipedais, ou seja, com um único suporte. Eles aparentemente não têm pés, ele tem apenas essa estrutura que eu mantenho em pé. E aí você vê que eles têm essas trombas no lugar de braços, né? Então seria algo em torno de 20 centímetros de diâmetro, essas trombas. E elas eram cobertas de escamas finas, de cor escura e fosca. Os ombros dessas criaturas tinham em torno de 55 a 65 centímetros de largura. E as trombas, que saíam do tronco no lugar dos braços, era algo realmente longo. Tinha em torno de 1 metro, 1,20 metro de comprimento. E a cabeça era uma espécie de elipsoide alongado, como a gente vê nessa imagem. Não se via boca, não se via orelha, não se via cabelo. E tudo isso, todo esse conjunto, que seria correspondente à cabeça, tinha em torno de 30 centímetros de diâmetro, ou altura, no tamanho maior, ali, no comprimento maior. Não tinha pescoço, ele não via pescoços nesses seres. E aparentemente o rosto era algo liso e tinha a mesma cor cinza do resto do corpo. Em termos de diâmetro, o que seria essa cabeça tinha de 14 a 16 centímetros de largura. E havia, nessa região indicada aqui, uma espécie de espelhozinhos côncavos, com 2 a 3 centímetros de largura cada um. E esses espelhozinhos emitiam luzes arroxeadas, piscavam luzes arroxeadas,
e esse piscar causava um torpor no abduzido, era algo como que hipnótico. A parte inferior, onde seriam os pés, era como um cilindro de 50 centímetros de comprimento, com 10 a 12 centímetros de diâmetro. Na extremidade inferior, havia algo como um prato virado para baixo, com aproximadamente 20 centímetros de largura. Um prato côncavo, mais ou menos como a gente vê nessas imagens. Naquilo que seria a cintura dos tripulantes, como a gente vê nessa imagem, havia algo como um cinto cheio de espaços para colocar aqueles objetos que ele descreveu como uma seringa. Então havia de diferentes tamanhos, diferentes comprimentos. Eles colocavam ali, sempre que precisavam, pegavam ali da cintura para utilizar. Isso tudo, vendo esses tripulantes, vendo esse objeto estranho, todas essas coisas estranhas, deixou o Antônio muito nervoso, muito assustado. E aí ele teve uma crise de pânico em determinado momento e gritou, perguntando para os tripulantes. Com muito esforço, ele tentou gritar, tentou, até que ele conseguiu gritar, perguntando quem são eles e o que queriam dele. E quando isso aconteceu, quando ele conseguiu gritar, aconteceu algo muito estranho. Ele soltou o grito e todos os tripulantes caíram à frente dele. Caíram como se o som fosse uma força que derrubasse eles, como se fosse uma onda de choque. E eles caíram. E na hora que eles caíram, ele percebeu que o pé, o que seria o pé, o suporte daqueles tripulantes, era oco. E outra coisa interessante é que quando eles caíram, esses tripulantes protegeram a espécie de antena que eles tinham na cabeça. Eles colocaram aquelas trombas protegendo essa antena. E aí então esses tripulantes se levantaram e fizeram alguma coisa que o Antônio não pôde mais gritar. Ele tentou e não conseguiu mais gritar de forma nenhuma. E aí então começou uma série de projeções. Os tripulantes foram até uma mesinha, como a gente vê nessa imagem, essa mesa na parte central, e manipularam essa mesinha. E quando eles manipulavam ali, na parede era projetado alguma imagem. E houve, então, 14 projeções. Essas projeções, elas ocupavam uma área de 2 metros de altura por 2 metros de largura na parede. Cada vez que se projetava alguma coisa, as luzes do teto mudavam de tonalidade para um tom mais azulado. O tripulante que acionava a projeção, ele chegava na mesinha, puxava uma das seringas, conectava no aparelho e fazia a projeção. Depois vinha outro tripulante, fazia o mesmo processo e projetava outra coisa. Então a gente está vendo aqui mais ou menos a cena, como era a questão da projeção. Então ele via as projeções na parede e os outros tripulantes ficavam um pouco mais afastados. O único que ficava mais próximo era o tripulante que fazia o acionamento. E cada um deles acionava uma projeção. Terminava a projeção, ele se afastava e aproximava outro tripulante para uma nova projeção. Na primeira projeção, então, o Antônio se viu deitado nu, suspenso no ar e cercado por 3 tripulantes, que portavam o mesmo tipo de aparelho, ou como ele descreveu, seringa. E dessa seringa saía um raio azul que fazia uma espécie de escaneamento do Antônio. A segunda projeção ela foi muito curta. O Antônio se viu de novo, novamente nu, mas ele falava algo, mas ele não ouvia nenhum som. Era como se o Antônio estivesse falando sem produzir som, digamos assim, ou uma televisão sem volume. A terceira projeção, ele se viu agora de pé e vestido com a roupa que ele usava. E ele segurava a bolsa de papel, onde tinha a gravata, a toalha e o guarda-pó que ele usava no trabalho dele. E nessa cena mostrou também ele muito assustado, se protegendo de alguma coisa. Então ele não sabe dizer o que estava assustando ele nessa gravação. Na quarta projeção, o Antônio viu uma carroça de 2 rodas sendo puxada por um cavalo. Na quinta projeção, ele viu um homem, já de idade avançada, parado com um olhar muito calmo, uma fisionomia serena, como ele descreve. E esse senhor usava um chapéu de palha, estava descalço e usava roupas remendadas. Na sexta projeção, ele viu uma espécie de cachorro preto parado diante de um dos tripulantes, e esse cachorro tentava avançar contra esse tripulante. E esse cachorro, aparentemente, ele estava cercado pelo mesmo tipo de energia que impediu o Antônio de fugir.
Mas mesmo assim o cachorro latia para esse tripulante a ponto de se babar. Ele estava muito nervoso com a presença do tripulante. E embora o Antônio visse o cachorro latindo, ele não ouvia qualquer som, porque era extremamente silencioso as projeções. Então, o tripulante, o funauta que estava nessa projeção, ele começou a se desmanchar, como se estivesse derretendo. Ele começou a derreter pela cabeça e foi se derretendo até chegar na base e ficar apenas uma massa disforme no chão. E aí aconteceu outro detalhe interessante. Um dos tripulantes que estava presentes nas proximidades do Antônio, dentro do disco, assistindo a projeção, ele se aproximou da tela, apontou para a tela e de repente o cachorro começou a se derreter exatamente igual ao que aconteceu com o tripulante, ficando apenas uma coisa estranha, disforme no chão. A sétima projeção, ele se via novamente vestido, mas curvado para frente, com uma cara estranha, possivelmente por dor, e das costas dele saía fumaça. Na oitava projeção, Antônio se viu de novo, com roupas e tudo, mas ele estava passando mal, ele estava vomitando e aparentemente estava com diarreia, pois ele via que as fezes dele estavam escorrendo pelas calças. A nona projeção, ele viu a ele mesmo de novo, vestido e em pé, e do lado dele tinha uma esfera alaranjada flutuando, uma esfera do tamanho de uma bola de futebol. A décima projeção, ele viu um ufonauta com o mesmo tipo de objeto esférico flutuando ao lado do ufonauta, né, do tripulante do objeto. A 11ª projeção, ele viu uma espécie de, como se fosse uma linha de montagem do disco voador. Então ele via 3 fileiras. A primeira fileira mostrava objetos de uma forma mais crua, como se tivesse a estrutura dele, enquanto que a última, ele tinha os objetos como foi que ele viu na hora em que foi abduzido. Então é como se fosse a última fileira fosse a saída da linha de fabricação, digamos assim. A 12ª projeção mostrava um trem de alumínio, com aspecto de alumínio, sem qualquer tipo de janela. Era apenas um trem, como se fosse um trem cargueiro, digamos assim, mas feito de alumínio. E esse trem entrava por um túnel e ia sumindo gradativamente. E aí, então, ao final dessa 12ª projeção, um dos tripulantes apontou para o Antônio e o braço do Antônio se esticou em direção ao tripulante. Ele não conseguiu evitar esse tipo de reação. O tripulante estava a 2 metros de distância dele e portava uma das seringas. E aí ele percebeu que dentro desse aparelho, que era transparente, foi se enchendo de um líquido vermelho, que ele presume que seja sangue, mas ele não via o sangue saindo do dedo e indo para o objeto. É como se fosse teletransportado, talvez, alguma coisa assim. Aí depois que ele encheu o frasco, ele apontou para a parede e na parede surgiram símbolos avermelhados, que é como a gente vê nessa imagem. E a seringa, por sua vez, onde tinha aquele líquido, tinha se enchido daquele líquido vermelho, aparecia agora tendo metade do líquido no seu interior. Então essa foi a 13ª projeção que ele viu. A 14ª projeção, ele viu-se numa espécie de avenida lá do Rio de Janeiro, e todo o trânsito estava paralisado, todos os carros estavam parados, como se fosse um gigantesco engarrafamento. E aí então, após essa 14ª projeção, ele já se viu fora do objeto, e um dos tripulantes estava ao lado dele. E aí esse objeto decolou com esse tripulante e ele se afastou rapidamente desse local. E aí ele percebeu que ele estava na rua Rosal, próximo à estrada Santa Eugênia. Ele olhou para o relógio dele para ver que horas eram e ele percebeu que o relógio havia parado às 2h20 da madrugada. Ele sentiu-se fresco, com tontura, cansado e suado. Então aqui a gente vê o local onde ele foi deixado. Aqui à esquerda é a rua Rosal. Então ele foi deixado nessa rua e ele veio caminhando em direção à rua Santa Eugênia, que é essa no lado direito. E aí que ele percebeu onde ele estava. Ao fundo dessa rua existe uma estação de trem. E aí que ele descobriu onde estava e para onde que ele poderia ir a partir daquele momento. E ele viu que havia pessoas ali na região esperando o ônibus para o trabalho. E ele perguntou a hora para um desconhecido ali.
E esse desconhecido falou, ó, é 2h50. E aí ele achou aquilo tudo muito estranho. Ele resolveu ficar quieto e não contar pra ninguém. Então, por volta das 3h10, Antônio conseguiu pegar o ônibus 840 da linha Santa Cruz, Campo Grande, e foi pro trabalho, né? E ao longo do dia, ele sentiu-se muito indisposto. No dia seguinte, sentiu indisposto de novo. Só que começou a surgir dores nos ombros e no tórax do Antônio. E devido a essas dores, ele foi ao médico, né, no ambulatório do NPS lá em Bangu. E no dia 17 de setembro, então, ele acabou faltando ao trabalho por conta da indisposição que se intensificou. Então, aí ele foi fazer exames, né, fez uma série de exames. Ele fez exames de clínica geral em 21 de setembro e exames ortopédicos em 21 e 23 de setembro e de novo em 5 de outubro de 1977 para tentar aliviar o mal-estar e as dores que ele estava sentindo. Na sexta-feira, dia 30 de setembro de 1977, o Antônio ele saiu do trabalho dele, chegou em casa por volta das 21 horas. Sempre que ele chegava no trabalho, então ele se alimentava, tomava banho, conversava com a esposa e depois ia dormir. Mas naquela noite ele chegou e foi direto para a cama, ele nem jantou. E aí, nesse período começou uma forte diarreia. Durou a noite toda, sem interrupção, e também teve vômito com muita intensidade. Em 3 de outubro, então, quando ele foi para o trabalho, começou a sentir quentura, muito calor no corpo, o corpo dele estava muito quente e tinha muita coceira, ele sentia coceiras por todo o corpo. Então ele chegou no local de trabalho e foi direto pro local de lavagem dos ônibus. E lá ele pediu para que todos os que estavam presentes ligassem as mangueiras e jogassem água nele, que era muito calor, estava queimando a pele dele. E aí depois ele foi explicar pro encarregado geral o que tinha acontecido e contou a experiência para ele. E aí então foi levado para a enfermaria da empresa, da companhia de ônibus, e foi atendido pela enfermeira Estelita, que mediu a temperatura do Antônio naquele momento e estava com aproximadamente 40 graus. Então, devido ao quadro clínico do Antônio, a enfermeira encaminhou, na verdade, ele para o Hospital Rocha Faria. E então, ali no Hospital Rocha Faria, ele foi atendido pelo corpo médico, os médicos e enfermeiras questionaram ele sobre o que ele estava sentindo e tudo. E aí ele contou a experiência. Além dos médicos e enfermeiros, havia também policiais passando ali pela região e havia um jornalista. E todos eles se interessaram em ouvir a história do Antônio. E esse jornalista, então, no dia seguinte, ele publicou uma reportagem sobre o caso no jornal O Dia. E assim ele chegou ao conhecimento da comunidade ufológica brasileira. Após, então, o atendimento lá no Hospital Rocha Faria, ele recebeu alta e voltou para a empresa. E lá na empresa, então, ele foi atendido pela psicóloga da empresa, a Nelly Carbonell, que considerou o relato do Antônio como sendo algo real. Ele não estava inventando, ele estava relatando algo que ele vivenciou. Não havia traços de mentira no relato dele. E aí então, ufólogos da região, ufólogos lá do Rio de Janeiro, fizeram investigações. A Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores, com o Dr. Walter Biller, e a dona Irene Grank, do CISNE, o Centro de Investigação sobre a Natureza dos Extraterrestres. E aí eles entrevistaram o Antônio, estiveram entrevistando também o corpo médico e outras testemunhas que confirmaram cada detalhe do relato do Antônio. Inclusive eles descobriram um senhor chamado Celso Moreira Leite, que viu o objeto decolando depois de deixar o Antônio lá na rua Rosal. E aí a Sociedade Brasileira também entrevistou muito o corpo médico, né? Até pela formação do Walter Biller ser médico e tudo, então ele teve um acesso maior dentro dessa área. E aí ele conseguiu informações sobre o quadro clínico real do Antônio. O Antônio tinha o corpo inchado quando ele foi atendido, com brotoejas, coceiras, febre, diarreia, vômitos, boca inchada, quentura, suor e hematomas nas juntas e no pescoço. E além do efeito físico no corpo, nós temos o efeito psicológico na testemunha, que se tornou uma pessoa tensa que estava fumando um cigarro após o outro, após essa experiência que ele passou. E ele também se tornou uma pessoa com muita sede, então a todo instante ele estava bebendo água, devido à sede excessiva que ele sentia após a experiência. Isso também gerou perda de peso. Ele perdeu em torno de 6 quilos logo após a experiência dele.
E conforme ele relatou tempos depois, né, novas pesquisas para os ufólogos, as noites dele nunca mais foram tranquilas, porque sempre foram noites agitadas, noites em que ele não dormia bem, e isso refletia no cansaço dele. Ele descansava muito mais facilmente do que antes da experiência dele. E esse foi então o caso Paciência, um caso muito estranho, com tripulantes estranhos, que foge do padrão ufológico, né? Talvez a única similaridade que a gente veja com o fenômeno ufológico é a questão do disco voador levando o tripulante para dentro do objeto, a extração de sangue, mas outros detalhes já fogem do padrão ufológico que a gente observa em milhares de casos. Agora, a questão do ufonauta se cogita que sejam robôs que fizeram a abdução do Antônio, certo? Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, o que você acha, escreva sua opinião aqui pra gente conhecer, certo? Aproveito também para convidar você que ainda não conhece o nosso canal, se inscreve, né? Deixa seu likezinho, deixa um comentário bem bacana aqui para ajudar a gente e compartilhem essas informações, né? Para chegar ao maior número de pessoas e que todos possam conhecer a realidade desses casos que são extremamente interessantes, certo? Então, nosso programa de hoje fica por aqui. Um abraço cósmico universal para todos vocês e até o próximo programa. Tchau!